Algumas são muito perigosas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma doença que é muito grave para o ser humano, ela é nichada em alguns lugares, né, do Brasil, em algumas regiões específicas, é a febre maculosa. Então, a febre maculosa ela é uma doença transmitida pelo carrapato, pela picada do carrapato. Ela pode ser transmitida para o cão e pode ser transmitida para a gente também através da picada do carrapato. E o carrapato que transmite essa doença é um carrapato que a gente popularmente chama de carrapato estrela, né, que é o amblioma. Esse é o nome científico dele, né? E o amblioma, ele é um carrapato pouco seletivo. Então, o que está passando na frente dele, ele vai lá e se agarra e pica, né? E a febre maculosa, ela está restrita muito mais a áreas de matas virgens, a matas mais de preservação. Então, locais que têm animais silvestres, animais de grande porte. Então, animais que têm acesso a esse tipo de região, a gente tem que ter uma cautela maior. Hoje tem capivara até na cidade. Pois é. Sim. Né? E é o amblioma justamente o carrapato que parasita as capivaras. Então, assim, é uma questão de saúde pública, né? Na verdade, hoje tem menos capivaras na cidade. Tinha muito mais, né? Elas estão subindo na cidade. Mas dos grandes... elas saíram e voltaram. Até ovelha em daycare, pô. É verdade. Bom, mas essa é uma das doenças perigosas, né? Então, a febre maculosa, ela pode, inclusive, levar a óbito a gente, né? O ser humano e os animais também, os cães, né? Tá. E como que é o ciclo? Qualquer carrapato estrela transmite a febre maculosa ou tem alguma característica especial para esse carrapato poder transmitir para os animais? A primeira coisa, ele tem que estar contaminado, né? Então, o ciclo começa de um carrapato contaminado. Então, ele Quantos pica... por cento dos carrapatos são contaminados? A gente não tem essa informação, né? Infelizmente. Porque senão o que a todo mundo gente doente. tem o que a gente sabe, e assim, a prefeitura costuma fazer esse trabalho em áreas justamente em áreas que tem capivaras, é fazer a sorologia das capivaras para ver se elas eram ou não contaminadas com a febre maculosa, para determinar se aquela área é uma área de risco ou não. Então, até fica uma dica super legal, assim, se você mora num lugar que tem a capivara e você tem essa preocupação, e eu moro num condomínio que houve essa preocupação, normalmente você pode solicitar para a prefeitura do local fazer o estudo que eles chamam de estudo acaricida, o estudo de ácaros daquela região, que é justamente estudar os carrapatos daquela região e estudar as capivaras. Eles vão determinar se aquela é uma região de risco ou não para a febre maculosa. Então, no meu condomínio, por exemplo, eles estão fazendo esse levantamento ainda, né? Mas nem precisa fazer levantamento, o negócio dá o carrapaticida, né? O carrapaticida é fundamental, principalmente para os cães, porque eles que vão trazer o carrapato para dentro de casa muitas das vezes. E para os gatos também? Gato também, né? Gato que tem acesso à rua, né, Má? A gente não fala muito de carrapato em gato, mas porque o gato ele acaba tirando o carrapato, né? Por causa do hábito de higiene. Só que o carrapato pode ir pro ouvido e ali o gato não vai alcançar. Sim. Né? Se tiver nos dígitos, ele consegue tirar? Alcança. Gato, na orelha aqui gato é contorcionista, né? Eles por que ele não alcança na orelha? Você alcança tudo. Como ouvido. Não alcança na orelha? Com a língua? Não, com a pata. Mesmo com a pata. Mas porque às machuca, vezes porque é difícil tirar. O carrapato, ele literalmente se atacha ali no corpo do animal. Ele tem uma substância que ajuda ele a grudar, que a gente chama de cemento. Então, uma vez que ele acha o vaso sanguíneo que ele vai se alimentar, ele libera essa substância que deixa ele grudadinho ali. Por isso que é tão difícil tirar o carrapato. E, aliás, fica até uma outra dica, né? Porque a gente tem aquela mania de só puxar. O ideal é ou utilizar uma pinça e pegar bem onde está a boquinha do carrapato, bem rente à pele, fazer uma torcidinha e tirar. Ou mesmo se você for tirar com a mão, quando é um carrapato grande, fazer uma torcidinha nele para ele liberar mesmo e não só puxar. Porque o que acontece se você puxar? Você pode deixar uma parte do aparelho bucal ali. E ali pode infeccionar, formar um abscesso. Fora que, quando a gente
pega pelo corpo do carrapato, você pode acabar acidentalmente espremendo ele. E aí, se esse carrapato não tinha transmitido uma doença e ele estava contaminado, você acabou de facilitar a transmissão. Sim. Então, tem algumas dicas aí da retirada do carrapato que são importantes. Então, de preferência, usar uma pinça e bem rente ali a pele, dar uma torcidinha e puxar. Tem até aparelho para tirar carrapato, né? Tem umas pinças especiais, até no Mercado Livre vocês conseguem encontrar. Mas tem risco de, na hora de tirar o carrapato, se não fizer essa tal da torcidinha e espremer, ele explodir os ovos ali, Ou ou da não? trombinha dele ficar... Ou dá? Da trombinha dele, tipo, dele ficar alocada dentro do corpo do Isso. cão, do gato. Que E aí isso é que um dos vira problemas. Exato. Tá, mas E é ali- possível que você acabe derramando os ovos ali, se for uma fêmea ou não? Ovos, muito Não. difícil, muito difícil. O carrapato, ele tem uma característica diferente, né, da pulga. Então, até fazendo um comparativo, a pulga, ela bota o ovo onde ela tá. Então, ela tá em cima do animal, ela vai botar o ovo ali. O carrapato, não. O carrapato fêmea, quando ele se alimenta, ele solta do animal e vai pro ambiente colocar os ovos. Bom. E é isso que acontece. Tá. Agora, o problema é o risco de você transmitir doença mesmo, porque você está apertando e estimulando a injeção de saliva, né, no local que ele está Quando ele tá preso. Só pra gente fixado. não perder o fio, então o carrapato tem que estar contaminado para poder transmitir para o cachorro. E como ele se Exatamente. contamina justamente mordendo uma capivara, por exemplo. Desde que ela esteja contaminada. Então, Tá, assim, então como que é o ciclo? sempre o carrapato vai transmitir desde que ele esteja contaminado. E para se contaminar, ele tem que ter se alimentado de um animal que estava Mas o contaminado. carrapato adulto, ele sai de um animal e vai pro outro? Pode sair de um Eu animal achei que eles só durante... faziam isso na fase jovem. Não, eles fazem isso no adulto realmente. Ele fica, uma vez que ele se fixou como adulto, ele vai ficar lá até o final da vida e no caso da fêmea, até ela colocar os ovos, né? Até ela sair de lá para colocar os ovos. O problema do carrapato é que na evolução dele, aí falando do ciclo, né? Qual que é o ciclo do carrapato? Ovo, né? Então a fêmea adulta, depois que ela está alimentada, ela vai para o ambiente e coloca os ovos. Desses ovos sai a primeira fase do carrapato, que é a larva. A larva, ela já é capaz de se alimentar de sangue. Que Então é um ela vai carrapatinho? buscar. É um carrapatinho minúsculo. Minúsculo. É o micuim? Micuim, Tipo isso, exatamente. Popularmente a gente chama de micuim. Essa larva, ela já igualzinho. vai se alimentar um mini carrapato. de um animal. Quando ela está alimentada, ela volta para o ambiente, vai evoluir para a fase de ninfa, que é meio que um adolescente, digamos assim, vai se alimentar novamente, volta para o ambiente e evolui Então, para 3 adulta. vezes ela sobe e desce. Não, 2 Exatamente. vezes, e a terceira fica. A terceira fica. A terceira, como adulto, fica. E ali é a fase crítica que ela vai transmitir doenças. Então, ela pode variar entre animais. Sim. Então, Vai fazer uma fase no animal silvestre, uma fase no cachorro, uma fase no Exato. gato, sei lá. E Pode. quais são os possíveis animais, então, que pode contaminar na o carrapato? verdade, se a gente for falar só de febre maculosa, a gente está falando de um tipo de carrapato, que é o amblioma, que é o carrapato estrela. Esse carrapato, ele é pouco seletivo com relação aos hospedeiros. Então, realmente, Tudo. assim, animais silvestres, né? Como Cavalo, a capivara, gado, capivara, gado, etc. ovelha, E cabra, porque ele tudo. está muito mais em região de mata. Então, áreas rurais e áreas periurbanas, ali onde tem mata e tem animal silvestre, são as áreas de maior risco. E hoje, né, muita gente saindo de grandes centros, indo para ir para o interior, para lugares que tem mata virgem próximas, a gente vê um risco aumentado, né, com relação. Agora, existem outros carrapatos, e aí a gente vai falar, né, quando a gente fala de outras doenças que são só do cão, são as famosas doenças do carrapato. Aí a gente está falando de um outro carrapato, que é o carrapato vermelho do cão ou o carrapato marrom do cão. Esse carrapato, ele parasita o cão, muito eventualmente o gato, mas não é o hospedeiro preferencial. Então esse é o carrapato famoso que a gente normalmente vê nos cães da cidade. Ele é um carrapato cosmopolita, então ele tá em qualquer lugar. Então ele tá no barzinho. rural, ele tá no barzinho, tá em todo quanto é Na lugar. pracinha. Ele é muito adaptado, né? Então esses são os carrapatos que a gente vê com maior frequência. É por isso que a gente vê com maior frequência também as outras doenças do carrapato, que não são aquelas que são transmitidas pra gente. Esse carrapato chama Rhipcephalus sanguíneos. Esse é o nome Esse eu científico lembrava. dele. É. Tá, do carrapato tem alguma outra zoonose além da febre maculosa? Tem uma outra zoonose, essa é um pouco discutível aqui no Brasil, que é a Lyme. A gente não tem
certeza se a Borrelia, que é a causadora, a bactéria causadora, se é a mesma que causa Lyme lá nos Estados Unidos, mas a gente chama aqui de doença Lyme-like, que é parecida com a Lyme. Então, a gente tem alguns diagnósticos suspeitos, né, aqui no Brasil, mas que ela seria uma zoonose também. E o ripicéfalos passa? O ripicéfalos passa. Tá. E as que não são zoonose, mas que afetam os cães? Tá, aí são várias, dos carrapatos. tá? Vamos focar no então carrapato. vamos falar Já que a do gente começou pelos carrapato do carrapatos. ripicéfalos, que é o carrapato marrom ou vermelho do cão. Esse tem uma lista gigantesca aí de doenças que ele pode transmitir para o cão, tá? E aí são as famosas doenças do carrapato. E eu falo doenças porque são várias, tá? A mais famosa é a erliquiose, né? Então acho que muita gente já ouviu falar, meu cachorro tá com doença do carrapato. A maior parte das vezes a erliquiose é a culpada. A gente tem a babesiose, né? Também é uma doença transmitida pelo carrapato. A gente tem a hepatozoonose, a rangeliose. Então, são algumas doenças aí que são bastante comuns e que são transmitidas pelo carrapato marrom ou vermelho do cão.